Você já recebeu um elogio e, sem entender muito bem o motivo, teve vontade de chorar? Talvez tenha sido um parabéns, você é muito competente, ou um simples eu admiro você. Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, fica tranquilo. Isso é muito mais comum do que parece. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre por que algumas pessoas choram quando recebem um elogio. Quando alguém chora ao ouvir um elogio, não é por causa do elogio em si. O elogio é o gatilho, é o fator que desencadeia a situação. Pensa comigo. Imagina uma casa com vários cômodos trancados. Cada cômodo guarda uma lembrança, uma crença, uma dor antiga. O elogio, de repente, encontra a chave certa e abre uma dessas portas. E o que está lá dentro, geralmente, é muito mais profundo do que imaginamos. Então, quais são os principais motivos que explicam essa reação? A surpresa de ouvir algo bom. Existem pessoas que cresceram em ambientes onde elogios eram raros. Talvez os pais fossem mais exigentes do que afetuosos, talvez a infância tenha sido marcada por comparações, correções, ou pela sensação que só o erro chamava atenção, nunca o acerto. Quando isso acontece, o cérebro ele vai se acostumando com um tipo de expectativa. As pessoas vão notar o que eu fiz de errado. E quando, finalmente, alguém aparece e diz algo positivo, isso quebra um padrão muito antigo. Essa quebra de expectativa gera uma emoção forte. E o choro aparece quase como uma válvula de escape, soltando uma tensão que você não sabia que estava lá. Quando o elogio ele entra em conflito com uma crença antiga. Muitas pessoas carregam lá no fundo uma crença sobre si mesmas que diz algo como: eu não sou bom o suficiente, eu não mereço coisas boas, ou eu sempre decepciono. Essas crenças, na maioria das vezes, elas não nascem do nada. Elas se formam ainda na infância a partir de experiências repetidas. Podem ter sido na falta de atenção, num ambiente muito crítico, pode ter sido a comparação constante com outras pessoas. Quando alguém elogia, esse elogio ele contraria diretamente essa crença. Surge um conflito interno. Uma parte de você quer acreditar, quer aceitar aquele elogio como verdade, mas a outra parte, mais antiga, ela resiste e diz que isso não pode ser verdade. Esse embate entre o que você gostaria de acreditar e o que você sempre acreditou pode ser tão intenso que a emoção simplesmente ela aparece em forma de lágrimas. A sensação de finalmente ser visto. Tem um tipo de necessidade que ela é silenciosa e que muita gente carrega sem nem perceber. A sensação de nunca ter sido verdadeiramente notado. Algumas pessoas elas passam a vida inteira se esforçando, trabalhando, cuidando dos outros, conquistando coisas, mas sentindo que ninguém realmente percebe o esforço por trás disso. É uma solidão emocional, mesmo estando rodeado de gente. Quando alguém finalmente para, olha e diz algo como: eu vi o que você fez, eu reconheço o que você faz, você é especial, isso toca no lugar sensível. É como se depois de muito tempo esperando, alguém finalmente tivesse enxergado. E essa sensação de ser visto, depois de tanto tempo se sentindo invisível, é capaz de levar a pessoa a se emocionar e chorar. Quando existe uma voz crítica interna muito forte, você já notou que algumas pessoas, quando recebem um elogio, elas têm o hábito de, no automático, de minimizar frases como: não foi nada, qualquer um faria isso, você está exagerando. Elas surgem quase que de forma automática. Isso acontece porque dentro dessas pessoas existe uma voz crítica. E essa voz, ela, o tempo inteiro, ela está rebatendo coisas positivas. Ela foi internalizada a partir de figuras importantes da vida da pessoa, como os pais, professores, ou até experiências de rejeição. Então, quando um elogio sincero, ele vindo de fora, ele consegue atravessar essa barreira, é como se por um instante a voz crítica perdesse a força. E isso pode ser tão significativo que vem acompanhado de lágrimas. Não é tristeza, é como se fosse
um alívio emocional depois de muita luta interna. A parte mais vulnerável de nós sendo tocada. Existe uma forma de entender isso que costuma ajudar bastante. Pense que dentro de cada pessoa adulta ainda existe uma parte mais sensível, frágil, vulnerável, parecida como se fosse uma criança. Essa parte, ela guarda os medos mais antigos, as inseguranças, as necessidades de carinho e aceitação que nunca tenham sido completamente atendidas. Quando alguém te elogia de forma genuína, às vezes esse elogio não fala apenas com o adulto que você é hoje. Ele também fala com essa parte mais jovem e vulnerável, que sempre quis ouvir aquilo e talvez nunca tenha ouvido o suficiente. Essa parte que se emociona, que sente o peso emocional do momento, é ela que muitas vezes está por trás dessas lágrimas. Então, chorar por causa de um elogio é um problema? Não. Essa é uma das coisas mais importantes que você precisa entender. Chorar diante de um elogio não é sinal de fraqueza, não é exagero, nem sinal de que algo está errado com você. Pelo contrário, geralmente é sinal que algo verdadeiro foi tocado. É a emoção encontrando uma saída depois de ter ficado guardada por muito tempo. Esse tipo de choro pode até ser visto como algo positivo, porque mostra que você ainda é capaz de sentir, de se emocionar com gestos de cuidado e reconhecimento. E mais do que isso, pode ser um convite para você olhar com mais gentileza para dentro de você mesmo. Então, o que eu vou fazer quando isso acontecer comigo? Se você se emocionar da próxima vez que receber um elogio, ao invés de se sentir envergonhado ou tentar disfarçar rapidamente, experimente fazer uma pausa e pergunte a si mesmo o que veio à minha mente nesse momento. Alguma lembrança, algum pensamento, alguma sensação no meu corpo? Essas respostas, mesmo que pareçam pequenas, elas costumam revelar muito sobre o que está guardado dentro de você. E reconhecer isto é um passo importante para você começar a tratar a si mesmo com mais carinho, gentileza, compaixão. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida ou tiver algum comentário, deixa aqui, ó, pra gente continuar proseando sobre esse assunto.